Olá, amados! Bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial, dando continuidade à leitura do livro Imersão, Mergulhando no Reino de Deus, capítulo 5, Mergulhando no Espírito Santo. O Espírito Santo é o amigo de todas as horas. A Bíblia nos revela que há um único Deus, verdadeiro e eternamente ele subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é o que chamamos de Trindade. E embora não possamos compreender plenamente este mistério, temos que aprender a nos relacionar com ele de maneira adequada. Já vimos que o Pai é aquele que nos ama e de quem parte toda a autoridade. O Filho que se fez homem em Jesus Cristo é aquele que morreu para nos salvar e ressuscitou para ser Senhor das nossas vidas. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus, que vem habitar em nós para nos guiar e ajudar a crescer na fé. Jesus, antes da sua morte, prometeu isto. Vejam lá em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E lá em João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Este é o papel do Espírito Santo, nos convencer do pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo, chamado na Bíblia também de conselheiro ou consolador, é o nosso amigo de todas as horas. Ele está conosco o tempo todo, trazendo influência sobre nosso coração e reagindo às nossas atitudes. Como acabamos de ler, somente aqueles que nascem de novo o têm, habitando em suas vidas. Aliás, é ele que nos convence do pecado e de suas consequências, levando-nos ao arrependimento, que nós já estudamos, que é diferente do remorso, porque o arrependimento ele provoca uma mudança verdadeiramente no nosso agir. É importante sabermos que o Espírito Santo é o próprio Deus, que ele habita em nós. Não se trata apenas de uma força ou influência, mas de uma pessoa da Trindade dentro de nós. Vejam o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O homem natural não tem capacidade de entender as coisas de Deus. Elas muitas vezes parecem para ele uma grande loucura. Somente sob influência do Espírito podemos discernir a palavra do Senhor, compreendendo sua vontade. Por isso é tão importante que ao lermos a Bíblia, oremos para que o nosso conselheiro abra os nossos olhos espirituais e aplique a verdade de Deus às nossas vidas. Por isso também está escrito na Bíblia, não sei agora em qual passagem, mas você pode pesquisar, que Deus fez as coisas loucas, né, deste mundo para confundir as sábias. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 14. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura,
e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. E lá em Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18. Peço o que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Apóstolo Paulo, né? Sempre muito profundo. Um verdadeiro cristão precisa ser sensível ao Espírito. Ele está sempre nos falando, mas temos que aprender a ouvir e obedecer. Sua voz em nosso interior costuma ser suave. Quando agradamos a Deus, ele gera paz e alegria em nossa alma, mas quando o desagradamos, ele se entristece, levando-nos a sentir o reflexo dessa tristeza para que nos arrependamos. Então, gente, uma forma de a gente identificar a voz de Deus, se estamos tomando uma decisão em conformidade com os desígnios dele, em conformidade com a vontade dele, é se existe paz, se sentimos alegria na nossa alma. E do contrário, se sentirmos inquietude, é porque estamos desagradando. Lembrando que aqui diz que ele está sempre nos falando e a voz dele é suave. Mas para que a gente possa ouvi-lo, a gente tem que estar mais no espírito, mais compenetrado, mais em silêncio interior, com menos barulho, menos telas, mais em conexão da nossa mente com o pensamento em Deus. O tempo todo, enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo, o tempo todo você está em conexão. E é muito válido também tirar alguns momentos do dia, 5 minutos, 10 minutos, você faz ali um exercício de quietude, de respiração. Fica quietinho, apoie seus pés no chão, sente-se numa cadeira com postura ereta. Inspire, expire, concentre-se na respiração. A mente procura elevar e esses momentos que você fizer ao longo do dia, pequenos momentos assim de 5, 10 minutos, vão ajudar você a entrar em fase com o todo, né? Entrar em fase, em ressonância com o todo, com Deus. Bom, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10 diz: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então aqui está dizendo que é o apóstolo Paulo falando para os coríntios, certamente que a ministração deles, daqui eu estou intuindo, deduzindo, que certamente a ministração dele para aquele povo estava produzindo uma tristeza, mas uma tristeza eficaz, que levava ao arrependimento, a uma mudança comportamental verdadeira. E Deus se alegra disso. Ao contrário da tristeza do mundo, que produz apenas remorso, você fica ali se culpando, se lamuriando, se angustiando, mas não produz uma mudança efetiva de comportamento. Essa é a tristeza do mundo, que produz morte, como está escrito aqui em 2 Coríntios. E por que ela produz morte? Porque ela não é uma tristeza que vai te religar em espírito, como o arrependimento religa você com Deus. Já vimos que o Espírito é um distintivo daqueles que nasceram de novo em Cristo. Aí, ó, distintivo, delegada. Na verdade, é ele quem produz o novo nascimento. Você se lembra do que Jesus disse a Nicodemos? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a partir do novo nascimento, passa a habitar na vida do crente.
Então, gente, nascer do Espírito é receber o Espírito Santo por uma decisão de seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. É isso, gente. É isso que é nascer do Espírito. E nascer da água é o batismo nas águas. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. E a partir deste momento, a gente é selado com um distintivo, que é o penhor crístico dentro de nós, que é uma pessoa da Trindade. Jesus ele ressuscitou dos mortos, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, peregrinou aqui na terra por 40 dias e subiu aos céus e disse: aguardem até que do alto sejam revestidos. E o povo aguardou cerca de 10 dias e desceu do céu o Consolador, para que aqueles que receberam naquela época pudessem prosseguir a sua caminhada, porque sem o revestimento do Espírito Santo fica difícil prosseguir na caminhada com Cristo. Então foi isso que Jesus disse. E aquelas pessoas daquela época que foram batizadas com o Espírito Santo, que falaram em línguas, enfim, que foi o dia de Pentecostes, elas foram repassando de geração em geração até chegar, né, nos dias atuais, esse ensinamento, a possibilidade de recebermos o Espírito Santo. Então, a presença do Consolador em nós não apenas nos influencia, mas é a garantia da nossa salvação. É como se ele fosse um selo de autenticidade que recebemos da parte de Deus, algo que nos identifica no mundo espiritual como seus filhos. Então, no mundo espiritual é como se a gente tivesse uma estrelinha brilhando, entre aspas, no nosso peito, um selo crístico, algo que nos identifica que somos filhos de Deus, que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, que somos, entre aspas, especiais, porque decidimos pela santificação. É o livre-arbítrio atuando, é o livre-arbítrio sendo concedido para a gente, para que a gente receba essa benesse. Qualquer um tem essa oportunidade, mas cabe a nós escolhermos se vamos ter esse selo dentro de nós ou não. Se vamos arrumar a nossa casa. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós estamos nos desfazendo de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus em termos de carne, fazendo prevalecer a carne sobre o Espírito e, portanto, deixando a casa suja para que ele não possa habitar em nós, ou estamos optando pelo oposto? Vejam lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O fato de termos nascido de novo não tira de nós o livre-arbítrio, pois Deus não nos trata como escravos. Somos filhos e podemos abandonar essa condição a qualquer momento. Então não é porque em algum momento nós decidimos que iríamos ter o Espírito Santo e estávamos andando ali em conformidade com os ensinamentos de Cristo que a gente pode deixar de ser filho, não. É o livre-arbítrio, a gente continua tendo a opção de nos manter nessa caminhada ou não, ou retroceder. Só que se a gente retroceder, se decidirmos voltar à velha independência ou rebelião, como, né, o primeiro ser se rebelou, que foi Lúcifer, que se rebelou e que ser independente, que ser tão grande quanto ou maior do que Deus, se a gente voltar para essa rebelião, neste caso o Espírito se ausenta de nós, pois estaríamos voltando ao antigo estado de perdição. Vejam lá em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei.
quando diz que não estão debaixo da lei, refere-se à lei mosaica, enfim, aos preceitos do Antigo Testamento, mas sim estamos vivendo pela graça, que é o estado atual após a vinda de Cristo. Desde o dia em que nos convertemos a Cristo, passamos a ser morada de Deus no Espírito. Você imagina que grande privilégio e responsabilidade isso representa? A honra de termos o Deus Santíssimo habitando em nós, pobres pecadores, só pode ser explicada pela graça. É maravilhoso. Por outro lado, se nossos corpos se tornam templos do Espírito Santo, não podemos tratá-los de qualquer maneira. É preciso que arrumemos a nossa casa, como eu já disse, de acordo com a dignidade de quem habita nela, que é uma pessoa da Trindade. Então temos que esforçar o máximo possível para combater a carne, que no caso representa aí a sujeira da morada, do templo, que é o nosso corpo, onde habita o Espírito Santo. Vejam, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vejam o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Agora, complementando essa passagem, veja essa explicação. Não podemos prejudicá-lo ou desonrá-lo, no caso o Espírito Santo, com vícios, sensualidade, imoralidade sexual, que é biblicamente toda forma de sexo fora do casamento, ou qualquer prática que ofenda aquele que agora é o dono da casa. Mas, se porventura cairmos em alguma tentação em que fazemos prevalecer a carne sobre o espírito, porque ninguém é perfeito, cabe aí o verdadeiro arrependimento e esforço para converter dos maus caminhos, nos converter dos maus caminhos. E eu me lembrei aqui daquela passagem que diz, né, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem uma outra que diz que é melhor a gente arrancar os nossos olhos, ou a nossa mão, ou qualquer parte do nosso corpo que nos faça pecar, do que morrer com o nosso corpo todo íntegro, mas com partes que nos fazem pecar. Enfim, nos esforçar, fugir da tentação, assim como José fez José do Egito fez em relação à mulher de Potifar. Ele, fugiu lá da coroa, que certamente deveria ser, né, a mulher lá de Potifar deveria ser uma mulher atraente, uma mulher bonita, uma mulher, enfim, tentadora, né? Mas o que José fez? José não deu vazão à sua carne, ele fugiu da tentação. Bom, se enfatizássemos só a responsabilidade que temos por sermos morada do Espírito, isso poderia trazer uma ideia de peso e não de privilégio. Entretanto, sua presença em nós é a provisão de Deus para que vivamos uma vida vitoriosa e sejamos uma bênção neste mundo. Ao prometer que ele seria derramado, Jesus o fez na perspectiva de apresentar o Espírito como fonte de poder para darmos bom testemunho do seu nome. Então, gente, pode parecer um fardo receber o Espírito Santo, porque é uma grande responsabilidade mantê-lo dentro de nós. A questão não é receber, a questão é manter, é sustentar. Porém, apesar, sim, de termos essa luta dentro de nós, entre a carne e o espírito,
Quando fazemos prevalecer o espírito, nós também temos a recompensa. Nós temos que escolher. Tudo tem um preço a ser pago. Se você escolher fazer prevalecer a sua carne, você vai ter o prazer imediato. Mas a longo prazo, ainda nesta vida, você terá a morte. Às vezes um estado de loucura, um estado depressivo, um estado ansioso, um medo que te impede de prosseguir, emoções variando porque você deu vazão ali ao pecado, um inferno interno. Ou então, você pode fazer prevalecer o espírito, em que você sacrifica esses desejos da carne, que são prazerosos sim, porque se não fosse ninguém pecaria, e, porém, obtendo aí uma bênção, você se torna a própria bênção neste mundo. Uma bênção para si, uma bênção para aqueles que estão ao seu redor, construindo a sua casa, sua história, sua trajetória de vida na rocha, tendo uma vida vitoriosa. Tendo uma vida vitoriosa no longo prazo, nesta terra, a começar nesta terra, e desaguando ainda na eternidade, garantindo a sua salvação. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, dons espirituais são desatados, capacitando aquela pessoa não só a vencer o pecado, mas a pregar o evangelho, dar testemunho de Jesus e abençoar quem está no seu caminho. Isso é quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, porque quando ela se converte a Jesus, ela já recebe o Espírito Santo, que passa a influenciar a vida da pessoa ali na fé e ajudando ela a vencer a tentação do pecado. Então, é a influência do Espírito Santo quando ela recebe Jesus. Este é o primeiro degrau, vamos dizer assim, a primeira bênção, nível de bênção que ela recebe. Porém, se ela persiste na fé, se ela continua a buscar, no mais profundo, ela pode receber o que devemos buscar, que é o batismo com o Espírito Santo, que é você se encher a tal ponto de transbordar do Espírito. E quando você transborda esse Espírito, aí você não apenas vence o pecado e não apenas sustenta a sua fé. Aí você vai além, você começa a dar testemunho de Jesus, você começa a abençoar quem está ao seu redor, quem passa pelo seu caminho, você se torna ali a própria bênção ambulante. Além de receber também alguns dons, né, que depois, mais para frente, nós vamos estudar, dentre eles, o da variedade de línguas. E antes de eu ler a última passagem, eu quero te pedir para clicar aí no joinha, para fazer um comentário. Depois eu vou comentar sobre o seu comentário, sobre como essas segundas-feiras sapienciais podem estar edificando a sua vida, ou alguma experiência que você teve sobre o assunto que está sendo abordado. Enfim, ajude no engajamento deste canal para que ele possa crescer e a palavra do reino alcançar mais almas, né? Então, Isaías, o profeta Isaías, que viveu cerca de 700, 800 anos antes de Cristo, que inclusive previu a vinda de Jesus Cristo, do Messias, vejam o que ele disse lá no capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Então, quem é humilde, quem é sincero, quem é honesto, quem está ali se derramando para o Senhor, Senhor, me ajuda, eu estou vivendo essa situação, eu preciso da sua fortaleza para vencer, né, essa tentação, enfim, essa situação que eu estou vivendo. Ele veio, o Espírito veio para isso, para anunciar a liberdade aos cativos, aquelas pessoas que estão presas dentro de si mesmas, presas dentro das suas emoções, do medo, da insegurança, da dúvida, da ansiedade, da depressão, da miséria mental, que não consegue enxergar a abundância, mesmo em meio à dificuldade. E libertação das trevas aos prisioneiros. Prisioneiros na mente, em primeiro lugar, né? Enfim, então, ficamos aqui com mais uma segunda-feira sapiencial e até a próxima.